Atos 6, verso 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Agora vá para o capítulo 7, versos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Senhor, estamos na tua presença e suplicamos que as palavras que produzem vida eterna saiam do teu trono e fluam através dos meus lábios. E à medida que formos explanando a tua palavra, que o teu Espírito Santo, em comunhão com o Espírito de cada um aqui presente, promova um dilatar nos corações dos ouvintes, promova um aquecimento, pois precisamos, em meio a dias tão difíceis, do início, durante e ao final, todos nós te damos a glória, a honra e o louvor para sempre. Meus amados irmãos, se fôssemos dar um título a essa reflexão, nós diríamos que o título seria A Importância do Testemunho à Igreja. A importância do testemunho para os dias atuais. No Evangelho de Lucas, nos seus 28 capítulos e 1152 versículos, ele apresenta Jesus como servo Messias. Entretanto, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, nos seus 28 capítulos, aliás, no Evangelho de Lucas são 24, e no Evangelho e no livro de Atos são 28 e 1005 versículos. Ele apresenta Jesus como o Senhor. Lucas tem uma maneira muito singular de escrever tanto o Evangelho como o livro de Atos. Os biblicistas afirmam que o Evangelho de Lucas mais o livro de Atos representam 27% de todo o Novo Testamento. Há quem diga que foi o único autor gentil do Novo Testamento. E como dissemos, ele tem uma maneira singular de escrever tanto o Evangelho como Atos, porque ele escreve o Evangelho de Lucas baseado nas testemunhas oculares e nos ministros da palavra para o excelentíssimo Teófilo, que segundo Paul Gardner, no seu livro Quem é Quem na Bíblia, ele diz que Teófilo era provavelmente um mantenedor, um patrocinador de Lucas. Embora fosse médico de profissão,
mas era um evangelista por excelência. Paul Gardner diz também, ali no Evangelho de Lucas, que Teófilo talvez estivesse sofrendo pressões para deixar a fé. E é por isso que ele mantém, que ele patrocina Lucas, e que através das testemunhas oculares e dos servos da palavra, ministros das palavras, ele implementou uma acurada investigação através das evidências, através de fatos e das testemunhas oculares que relatavam para ele. Para os irmãos terem uma ideia, ele foi tão preciso na maneira investigativa que nós poderíamos até definir o evangelista Lucas como um promotor público teológico. O promotor é quem acusa e o advogado de defesa defende. Mas por que nós definimos assim? Porque ele implementou uma apurada investigação. É tanto que no prólogo, na introdução, tanto do Evangelho como em Atos dos Apóstolos, ele usa um grego clássico, um grego difícil. Voltando depois para um grego mais popular. E ele faz isso no livro de Atos até o capítulo 12. E quem diz isso? São Carson e Bale, no livro Comentário do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, que foram dois organizadores que organizaram cerca de 20 teses de doutorado e pós-doc, exatamente, e que é muito utilizado hoje nos bancos acadêmicos, esta referência que estamos dizendo, comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, para bacharelado, mestrado e doutorado em teologia. Lucas, em Atos, ele faz 27 citações do Antigo Testamento. E faz algumas alusões. E o que vem a ser isso? Citações é a sequência de palavras que ele emprega que estão referendadas no Antigo Testamento, enquanto que alusões é a sequência de ordem de palavras que se encontra na mente do autor. Há quem diga que no Evangelho de Lucas ele emprega 439 alusões ao Antigo Testamento. Estamos fazendo esse preâmbulo para a gente poder entender o texto lido e a gente poder explicar. Porque, como sabemos, John Stott, ele diz que numa pregação você tem que atender a 3 verbos no infinitivo: ler, explicar e aplicar. Nós lemos e estamos agora, mercê da graça de Deus, explicando, para depois os pastores, eu gosto muito quando o pastor Eric, o pastor Hamilton, o pastor Marcos, ao final, eles dizem, a aplicação dessa pregação é exatamente para poder utilizar isso que John Stott diz. O texto lido aqui, nós estamos constatando que Estevão, que fora escolhido, porque como sabemos, a igreja primitiva no início, ela teve uma pequena dissensão com as viúvas helenistas e também judias. Os helenistas eram judeus cristãos de língua e cultura grega.
enquanto que os outros eram de língua e cultura judia, hebraica. E houve uma pequena dissensão quanto à distribuição dos alimentos, pois aquelas viúvas estavam sendo preteridas. Então os apóstolos reunidos, dirigidos, é evidente, pelo Espírito Santo, e Lucas é muito enfático em dizer isso em Atos. Para os irmãos terem uma ideia, ele cita no livro de Atos 52 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo. Ele cita o Espírito Santo 50 vezes e cita a expressão cheios do Espírito Santo 9 vezes. Só no capítulo 6 ele cita 2 vezes, no capítulo 7 mais uma vez. Era um homem muito inteligente, podemos dizer assim, ao escrever esse livro de Atos de Todos os Apóstolos. E como estávamos dizendo, houve essa pequena dissensão e pareceu bem aos apóstolos escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E escolheram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E esse parecer agradou a Deus, e Pedro diz, enquanto nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ocorre que, dentre esses 7, a Bíblia relata que Estevão se destacou, porque a Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e através do seu testemunho, ele operava sinais e maravilhas. Ocorre que o fato, mercê da graça de Deus, e ele pregando com certeza ao ter se destacado, isso suscitou em 5 sinagogas citadas por Lucas. E vale salientar que não havia só 5 sinagogas naquela época em Jerusalém, não. Joseph Barber Lightfoot, que foi um teólogo inglês do século XIX, ele diz que naquela época em Jerusalém havia 480 sinagogas. E o capítulo 6 relata que aqueles que eram de Alexandria, que era a segunda cidade, era Roma, Alexandria e Antioquia. E em Alexandria, dos 5 bairros que existiam em Alexandria, 2 eram ocupados por judeus. No manual bíblico de Halley, ele diz isso. E aquelas sinagogas de Cirene, os libertos, os alexandrinos, da Ásia e da Cilícia, atentem bem, da Cilícia, porque tudo leva a crer que quando eles tiveram inveja por causa da maneira como Estevão anunciava o Senhor Jesus. E em Atos, Lucas não apresenta Jesus como servo e Messias, mas como Senhor, como Kyrios. Nós costumamos dizer a paz do Senhor, graça e paz. Essa expressão, a paz do Senhor, é Eirene Kaito Kyrio. Eirene, a paz. Kyrio, Senhor. E isso suscitou inveja naqueles que eram daquelas sinagoga. E Carson e Bale são unânimes em afirmar que provavelmente, no capítulo 5, Saulo estivesse presente. E a Bíblia não diz isso no capítulo 5. Mas houve uma discussão
E a Bíblia diz que eles não podiam resistir ao espírito e à sabedoria com que Estevão anunciava. A Bíblia diz isso. E esse fato de inveja levou Estevão ao Sinédrio, a suprema corte do povo judeu. E essa suprema corte, composta de 71 homens, havia condicionantes para você fazer parte dessa suprema corte. O grande Sanedrim, o Sinédrio. Vamos ver quais algumas condicionantes para que aqueles fizessem parte do Sinédrio. Primeira condicionante, eles tinham que ter grande sabedoria, conhecimento e sagacidade. Eles tinham que ter um domínio completo da Torá e outras disciplinas. Eles tinham que ser fluentes em vários idiomas. Eles tinham que ter conhecimento sobre outras religiões, práticas de idolatria e ocultismo. Tinham que ter caráter e integridade impecáveis. Talvez o irmão esteja dizendo, pastor, mas para que citar isso? Isso são coisas do judaísmo. Mas é importante, porque Jesus esteve perante o Sinédrio, Estevão estava perante o Sinédrio, Paulo esteve perante o Sinédrio, Pedro esteve perante o Sinédrio. Moshe Ibn Maimon, que era Maimônides, ele disse o seguinte: homens sábios, humildes, tementes a Deus, incorruptivelmente honestos, amantes da verdade, boa disposição no trato com seus semelhantes e reputação ilibada. Além disso, tinham que ser maduros, de boa aparência, 40 anos no mínimo. Outra condicionante que nos chamou muita atenção. Homem estéril e sem filhos não poderia participar do Sinédrio. Sabe por quê? Porque eles diziam que o homem só se tornava mais misericordioso depois que ele fosse pai. Daí, este que vos fala, acreditar particularmente que Saulo de Tarso foi casado. O homem só se tornava mais misericordioso se ele fosse pai. Mesmo ele tendo todas essas condicionantes, características, aquele sinédrio era tão importante que quando ele ia julgar, ele ficava sob os auspícios onipotenciais. O que quer dizer isso, pastor? Eles ficavam a favor do juízo celestial. Dificilmente eles decidiam por uma execução, e cabia-lhes o juízo sobre os assuntos civil, criminal e religioso. Notadamente, quando alguma pessoa se manifestava como falso profeta, ou uma cidade toda era subvertida à idolatria, aí o sinédrio se manifestava. E Estevão está aqui agora diante do sinédrio. O discurso de Estevão, que perfaz 52 versículos, eu gosto muito de citar números porque facilita a nossa memorização. Ele é o mais longo do livro de Atos.
Se a gente observar os 5 primeiros capítulos, Pedro faz 5 discursos. Na substituição de Judas, Matias e José, depois na cura daquele coxo. Em alguns discursos, ele usa 92 palavras no grego, em outras 248. Me lembrei até uma vez que eu fiz uma pregação acerca da quantidade de palavras. Saiu um estudo nos Estados Unidos que observou que as mulheres falam, dentro de 1 minuto, cerca de 160 a 180 palavras. E os homens falam de 120 a 140. Ora, se a gente fosse basear nessa estatística, o discurso de Pedro foi muito curto. O discurso de Estevão foi muito curto. Nós não sabemos a entonação que Pedro usava nos seus discursos. Se era mais inflamada, se era uma entonação amena. E só discursavam dizendo isso. Vocês mataram o autor da vida, o consumador da fé, a pedra angular que foi rejeitada por vocês. Estevão faz o seu discurso, composto de 52 versículos, e observando exaustivamente, lendo várias vezes o seu discurso, a gente identifica algumas características no seu discurso, o qual podemos dividi-lo em 3 partes, que é o capítulo 7, que nós lemos os versos 55 e 56. Os primeiros 15 versículos do discurso de Estevão, ele se refere aos patriarcas da fé, que vai do verso 2 até o verso 16. Do verso 17 até o verso 43, ele se refere a Moisés. Nós aprendemos, quando estudamos tipologia, o tipo e o antítipo. Coloque a sua mente para refletir um pouco. Moisés, o tipo, o antítipo, Jesus Cristo. E ele emprega 27 versículos. Pastor, o senhor está querendo defender números cabalísticos? Não. Nem queremos dar ênfase ao judaísmo, não. Embora o cristianismo tenha vindo do judaísmo, sim. O próprio João diz no seu evangelho que a lei e a verdade vieram até Jesus. E aí de Jesus a graça. Então, do verso 2 ao 16, 15 versículos, Estevão se refere aos patriarcas. Do verso 17 ao 43, 27 versículos, ele se refere a Moisés. E do verso 44 ao 53, ele se refere ao tabernáculo ou ao templo. Tabernáculo ou ao templo é a igreja do Senhor, é a eclésia ou eclesia. Interessante, quando ele se refere a Moisés, nesses 27 versículos,
não nos chama a atenção para a quantidade de livros que possui o Novo Testamento, que só apresenta Jesus como Senhor? Exatamente 27 livros. Quando ele se refere ao tabernáculo, à igreja, ele emprega 10 versículos. Era o minyan, era o número mínimo para fazer parte de uma sinagoga, cujo discípulo, Talmidim, no hebraico, com 10 anos de idade, ele tinha a obrigatoriedade de conhecer a Torá por completo. Com 10 anos de idade. Daí a importância da gente instruir nossos filhos no conhecimento da palavra de Deus. Como nós fazemos com os nossos infantes, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dos caminhos do Senhor. Estevão faz o seu discurso, e à medida que ele vai fazendo o seu discurso, saliente-se que no Sinédrio ele estava fazendo uma defesa da fé, uma apologia, uma defesa da fé, um discurso apologético com uma teologia bíblica ortodoxa. Examinado conforme o Antigo Testamento à luz do advento de Cristo. Ele apresenta ali também a teologia do pecado, mostrando os constantes escorregões do povo de Deus, apostasia, desobediência e rejeição ao Messias prometido. E à medida que ele vai fazendo o discurso, que se inicia no verso 3, citando Gênesis 12:1, patriarca, tudo leva a crer que aquele sinédrio começou a se irar. E quando chega no verso 49, 50, quando ele diz, aliás, no verso 48, ele diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, verso 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Ele faz uma citação de Isaías, capítulo 62, se não me engano, verso 1 e 2. E aquilo provocou um sentimento de ira no sinédrio que estava ouvindo. Sabe o que é que Estevão estava dizendo? Nos chamou muita atenção isso. Ele estava dizendo para o sinédrio e acusando o povo de Israel de ter sido sempre desobediente a Deus, na presunção de que podia domesticar o Deus de Israel e desfrutar do seu favor. O que é domesticar um animal? Você pega um animal selvagem, traz para dentro de casa e começa a domesticá-lo
para ele lhe obedecer. Era isso que Estevão estava dizendo. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Vocês querem domesticar esse Deus para ele estar prontamente para atender o que vocês querem. Muitas vezes, é isso que nós estamos fazendo hoje em dia. E quando nós agimos assim, nós estamos colocando por terra um atributo exclusivo de Deus, que é a soberania. Meus irmãos, eu tenho aproximadamente 31 anos de ministério e levei 31 anos para poder entender esse atributo exclusivo de Deus, que é a soberania. Foi preciso eu passar por uma depressão para poder compreender. Dificilmente ouvia-se de um púlpito pastor admitir, declarar que estava em depressão. Eu venho de igreja que não se ouvia isso. Pastor morrer de câncer, de próstata, não se dizia isso. Era como se ele fosse inatingível, um super-homem. E não existe isso. De dezembro de 2018 a janeiro de 2019, 20 pastores se suicidaram. Vocês estão longe de imaginar as lutas, as agruras que um homem de Deus, um pastor, uma mulher de Deus enfrenta. Paulo diz isso. Além de naufrágio, além de apedrejamento, além de chicotadas, ainda pesa sobre mim o fardo de todas as igrejas. Interessante que Lucas, ele cita nesse livro de Atos 95 tipos diferentes de pessoas. Ele cita, por exemplo, um Abraão patriarca, um fleumático, temperamento fleumático. Ele cita Pedro, um sanguíneo. Ele cita Saulo, um colérico. Mas ele cita também Timóteo, Estevão, um melancólico. Lembro-me agora do livro Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye, onde ele aborda cada tipo de temperamento e ele diz as características de cada um. E Estevão agora, voltando ao tema dessa breve reflexão, ele cita no verso 49, 50 e depois no verso 51, quando ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Homens de dura cerviz. A dura cerviz, essa palavra no grego é esclerotraquelos. Incircuncisos de coração e de ouvido é aparatimetos. E isso significa uma falha no expurgo do mal. E Estevão acusa-os de assassinos.
E depois que Estevão, estamos já chegando ao final, são 11h36, e no verso 53 ele diz: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. A Bíblia relata que, ouvindo eles isto, tudo leva a crer que o discurso de Estevão ele foi abruptamente interrompido. Porque eles estavam enfurecidos. Aqueles religiosos de plantão, compostos de fariseus, de saduceus, de escribas, mestres da lei. E a Bíblia relata que eles estavam tão enfurecidos em seus corações que eles rilhavam os dentes. Rilhavam os dentes. Mas Estevão, a Bíblia diz que mais Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Que testemunho! Qual a importância do testemunho para a igreja? O livro de Atos é um livro de testemunhas oculares. E eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Pastor Hamilton até abordou isso há 2 domingos passados, o fato dele ter visto Jesus em pé à destra de Deus, e tem havido muito debate, Carson Bale diz isso nesse comentário, tem havido muito debate acerca disso, o porquê de Jesus estar em pé à destra de Deus. E no Antigo Testamento, a gente não vê alguma citação, alguma alusão acerca disso. Mas a explicação mais defendida pelos teólogos é que Jesus estava numa ação iminente de realizar. E é provável que assim ele fez. Sabe por quê? Porque Estevão diz: Pai, recebe o meu espírito. E em Jesus, em 23:49, quando ele dá o último brado, ele não diz: Pai, recebe o meu espírito. O que é que ele diz? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nós podemos concluir que Jesus, glória a Deus, em pé à destra de Deus, e Estevão ali cheio do Espírito Santo, ele usa o imperativo: Pai, recebe o meu espírito. Ele estava dando exatamente para aquele que venceu os grilhões da morte. Só ele. É por isso que em Apocalipse, o texto lido, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele faz uma indagação ali no capítulo 15, quando ele escreve cerca de 60 e pouco versículos, ele diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? E ele diz: se a nossa esperança em Cristo fosse apenas nesta vida,
nós seríamos os mais, na Bíblia da edição Paulinas, eu tive a curiosidade de ver, diz assim, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Na revista atualizada de Almeida, ele diz, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Eu vinha conversando com a minha esposa no carro e ela dizia, meu filho, nós não temos mais nenhuma esperança nesse mundo. Que nesta manhã, você permita que o Espírito Santo, em comunhão com o seu Espírito, nos impele, nos convença. Como dissemos, dilate o nosso coração, sim, dilate. É o Espírito Santo quem faz isso. A igreja primitiva, eles oraram nesse sentido. Senhor, nos dá intrepidez para anunciar a palavra. Não é razoável, é desarrazoado um crente que foi alcançado, salvo pela graça de Jesus, e viver egoisticamente com essa salvação. Ele tem que ser um anunciador, ele tem que ser um proclamador, seja você empresário, autodidata, servidor, funcionário, gari. Quem gera ovelha é outra ovelha. Quem gera ovelha é outra ovelha. Eu sou de um tempo em que o pastor dizia assim, faça uma aliança com Deus, para que neste ano você ganhe pelo menos uma alma para Jesus. Aí nós vamos ver o templo cheio. Quem pode dizer amém? É assim. É assim. Certa vez nós fomos pregar no Instituto Penal Paulo Sarazate. Os criminosos mais perigosos ali em Fortaleza. Fomos com o coral Maranata, Cristo vem, e eu fui pregar. Há uma sede. Outra vez, a Gabriela é testemunha, nós saímos da igreja e passávamos na General Bezerril, em Fortaleza, que é um bairro, pastor Hamilton, que só tem homoafetivos. Fomos lá pregar para eles também. Esse papel é de ovelha. É de ovelha. Ovelha gera ovelha. E o título dessa mensagem, para finalizar, foi Testemunha. Que eu e você sejamos despertados para testemunharmos mais. Amém?